Querida irmã, graça e paz. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Louvado seja Deus por este encontro de mulheres no distrito de Presidente Prudente. Louvado seja Deus pela vida de cada uma de vocês que estão participando deste momento precioso. Louvado seja Deus pela organização deste encontro. Eu quero aqui deixar a minha palavra de saudação à Igreja Metodista em Oswaldo Cruz, que acolhe este encontro, de uma maneira especial na pessoa do pastor Gabriel, sua esposa Lília. Quero deixar aqui a minha palavra de gratidão, meus amados. Obrigado pela graça de poder acolher o encontro distrital de mulheres aqui do distrito de Presidente Prudente. Eu quero saudar a pastora Lidiane, presidente da Federação de Mulheres da 5ª Região Eclesiástica. Também quero saudar a nossa querida irmã Rosana, que é secretária da Federação de Mulheres da 5ª Região. Quero saudar a nossa secretária distrital de mulheres, a Cris. Quero saudar todas as mulheres presentes neste lugar para ser ministradas por duas mulheres de Deus. Louvado seja Deus pela vida da pastora Kátia, minha querida irmã em Cristo Jesus, uma pastora que eu admiro demais. Deus abençoe, pastor. Obrigado pela sua disposição em estar por aqui. E também da pastora Débora, mulher de Deus, pastora também aqui no nosso distrito, na Igreja de Adamantina. Deus abençoe a sua vida, pastora Débora. Obrigado por aceitar esse convite para ministrar para as nossas mulheres do distrito de Presidente Prudente. Se há alguma irmã de algum outro distrito, sinta-se acolhida, sinta-se em casa, em nome de Jesus. Que bênção poder ter todas vocês aqui no nosso distrito. Eu fiz uma viagem no final de semana passado, ministrando fora, né? E acabei passando um pouquinho dos limites do meu corpo. Então eu tô eu tenho uma lesão nas costas, uma lesão antiga desde o ano de 2017, né? E estou em recuperação de um sinal que essa lesão deu no decorrer desta viagem, que foi um pouco longa, exigiu um pouco do meu físico, e no final das contas, então, por conta disso, não posso estar com as irmãs aí. Mas que bênção saber que este encontro está acontecendo, e louvado seja Deus por mais de 150 de mulheres que estão reunidas em Oswaldo Cruz neste dia. Eu quero aqui deixar uma palavra de acolhida, mas quero também deixar uma breve reflexão bíblica para cada uma de vocês que neste dia serão ministradas a partir de um pedido que eu desejo que brote no seu coração. E o pedido é esse: leva-me, leva-me. Olhar para o Senhor e pedir para que Ele te leve com os seus braços, com as suas mãos, para onde Ele desejar. Claro, eu não vou usar o versículo tema, isso eu vou deixar para as pastoras que estão aí, vou deixar para a presidente da federação fazê-lo, mas eu gostaria de conversar um pouquinho e bem rápido com você acerca da experiência de ser levada pelo Senhor. Em Ezequiel, capítulo de número 3, no versículo de número 14, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: então o Espírito me levantou e me levou, e eu fui amargurado no furor do meu espírito, mas a mão do Senhor se fez forte sobre mim. Ezequiel tinha acabado de ter experiências tremendas com o Senhor. Se você ler os primeiros versículos, os primeiros 2 capítulos deste livro, você vai ver Ezequiel tendo uma visão tremenda e participando, Deus permitindo ele participar de algo tremendo na sua presença, uma revelação da glória de Deus muito parecida, alguns episódios muito parecidos com episódios que João enxerga e relata para nós lá no livro de Apocalipse, no Novo Testamento. Ezequiel ele tem algumas visões tremendas e o chamado de Ezequiel começa a fluir a partir daqui. E capítulo 3, versículo 14, é quando, de uma vez por todas, depois de ser lançado ao chão por conta desta experiência, Ezequiel agora é levantado e ele é levado. E ele diz que, ele mesmo testemunha que ele é levado pelo Espírito do Senhor, e a mão do Senhor se fazia extremamente forte sobre a vida dele. Pastor, então ser levado por Deus é uma maravilha, ser levado por Deus é uma bênção. Deixa eu dizer algo para você, minha querida.
Ser levado por Deus, ser levada por Deus é ser obediente. E às vezes o nosso conceito de alegria, o nosso conceito de realização, o nosso conceito de bênção, ele vai ser desafiado pelo Senhor. A palavra do Senhor, aqui no livro de Ezequiel, ela conta por onde o Senhor levou Ezequiel. E eu quero destacar aqui 2 episódios para você. Um dos episódios, muito conhecido, ele está lá no capítulo de número 37 do livro de Ezequiel. Você está com a sua Bíblia aí? Quer acompanhar? Capítulo 37, versículo 1, a palavra diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, aquela mesma mão do capítulo 3, versículo 14 que nós acabamos de ler. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. De repente, o nosso conceito de bênção aqui precisa começar a ser trabalhado. O nosso conceito de alegria precisa começar a ser trabalhado. Porque um vale de ossos secos, sendo só um vale de ossos secos, é um lugar de tristeza, é um lugar de luto, é um lugar que remete à morte, é um lugar que remete à desesperança, é um lugar que remete à ausência. Ausência de vida, ausência de propósito, ausência de motivos, ausência de alegria e qualquer outra ausência que eu e você possamos imaginar. No entanto, Ezequiel ele não foi levado ali à toa. Havia um propósito por detrás disso. Ezequiel ele foi levado, conforme eu e você lemos, pela mão do Senhor e pelo Espírito do Senhor. Então, para Ezequiel, estar ali era estar em obediência. Estar naquele lugar era estar no lugar no qual o Senhor desejava que Ezequiel estivesse naquele momento. Estar naquele lugar, por incrível que pareça, era uma bênção. Para Ezequiel, estar naquele lugar era uma bênção. De repente, não uma bênção para ele, porque aquele lugar não deveria cheirar bem. Não uma bênção para ele, porque aquele lugar não deveria ser bem frequentado. Deveria ter aves de rapina, deveria ter animais carniceiros por ali. Então, definitivamente, no conceito de Ezequiel, estar ali para ele não era agradável. Mas eu duvido que a palavra do Senhor, uma vez proferida pela boca do Ezequiel, e que levanta, depois daqueles ossos se ajuntarem, depois daqueles ossos terem carnes e nervos e músculos formados sobre si, e de uma vez por todas levantarem-se vivos, eu duvido que aquele lugar não pode ser chamado ou tratado como um lugar de bênção. Então a bênção ali, embora ela estivesse presente, num primeiro momento, quem sabe, ela não era visível. E num primeiro momento, quem sabe, Ezequiel ele não compreendia como aquele ambiente poderia ser uma bênção. Mas eu digo para você, aquele ambiente se tornou uma bênção porque Ezequiel obedeceu ao Senhor. E naquele momento, a bênção não era para ele. A bênção era para outros. Outros que até um determinado momento eram ossos. E a partir daquele momento, tornariam-se um exército vivo. Ok? Estamos falando de uma visão, mas Deus está remetendo a Ezequiel. Aqui é uma realidade da igreja. Sempre que eu e você estivermos no centro da vontade de Deus, nós estamos cobertos de uma promessa de bênção. A palavra diz no Salmo 133 que é bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão. E lá no finalzinho desse salmo ela diz, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Deus pega Ezequiel, onde Ezequiel estava, e leva Ezequiel a este lugar de maldição e morte. E pelo fato de Ezequiel estar em comunhão com o Senhor, pelo fato de Ezequiel estar em comunhão com aqueles que eram o seu povo, Ezequiel estava debaixo de uma promessa de bênção e vida. E aquele lugar de maldição e morte é mudado, é trasladado, a realidade ali é transformada porque havia alguém que estava debaixo de uma promessa do Senhor naquele lugar. Quando o Senhor te levar pelo Espírito, e isso você vai pedir hoje, quando o Senhor te levar pelo Espírito, aonde Ele quer te levar, saiba, a aparência de bênção pode não estar lá, mas a bênção chegou no momento que você, minha querida irmã, chegou. Receba essa palavra em nome de Jesus. Um segundo episódio no qual Ezequiel é levado, eu quero ler 2 textos com você. Capítulo 40, um pouquinho para frente. Capítulo 40, também o primeiro versículo, a palavra diz assim para mim e para você. No 25º ano do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após a queda de Jerusalém, neste mesmo dia, veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou para lá. Para lá
Aonde? Vamos para o capítulo seguinte, capítulo 41, também verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Então ele me levou ao templo e mediu os pilares, 3 metros de largura de um lado, 3 metros de largura do outro, que era a largura do tabernáculo. Então, o para lá diz respeito ao templo. Mas volta no capítulo 40 e vamos ver um detalhe aqui. No capítulo 40, no versículo 1, repetindo a leitura, no ano 25º do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após a queda da cidade de Jerusalém. Em 597 a.C., Jerusalém foi sitiada pelos babilônios. Em 586, 11 anos depois, Jerusalém foi derrubada, inclusive o templo. Para que templo o Senhor levou Ezequiel? O Senhor levou Ezequiel para conhecer um templo que só seria construído cerca de 75 anos mais tarde. O exílio dura 70 anos. 25 anos do exílio já tinham passado. Nós estamos falando de um exílio que ainda tinha 45 anos pela frente. Mas o templo só vai ser levantado e construído mais de 2 décadas depois de quando o exílio termina. E o Senhor levou Ezequiel pelo Espírito a conhecer as estruturas deste novo templo. Templo que, agora sim, Ezequiel está num lugar de bênção. Templo do qual as águas fluiriam. Lembra do capítulo 47? Aquele rio que sai, ele sai daqui. Esse ciclo do templo começa no capítulo 40 e vai até o final do livro. E este ciclo do templo, esse ambiente que Ezequiel está visitando agora, é o ambiente do qual flui vida, é o ambiente do qual flui o sacerdócio, é o ambiente do qual flui a lei, é o ambiente do qual flui a fé, é o ambiente do qual flui o concerto, a aliança de Deus com o povo. Agora sim, o Espírito levou Ezequiel até um lugar de bênção. A mão do Senhor conduziu Ezequiel até um lugar de bênção. E quando Deus o conduz a um lugar de bênção, isso fortalece a fé de Ezequiel. Isso leva Ezequiel a perceber que a fé, ela não tem limites. Aqui eu remeto então ao pensamento do capítulo 47, aquele rio que nos primeiros 500 metros dele, as águas dão pelos artelhos. Andando mais 500 metros, ou seja, 1 quilômetro adentro, as águas dão nos joelhos. Andando mais 500 metros, ou seja, com águas pelos lombos, as águas ainda estão na metade do corpo, mas andando 2 quilômetros rio adentro. Nenhum rio é assim. Nenhum rio é assim. Mas andando 2 quilômetros rio adentro, aí as águas tomam o profeta de tal forma que ele só pode atravessar aquele rio a nado e está completamente vulnerável às correntes daquele rio. Eu digo que nenhum rio é assim, porque naturalmente os rios eles têm uma queda muito mais grotesca no que diz respeito a ficar fundo muito rápido. Esta realidade que Ezequiel transmite para nós, alguns capítulos à frente, lá no capítulo 47, diz respeito a um rio espiritual que pressupõe que para chegar lá naquelas águas profundas, Ezequiel teria que se esforçar. Chegar no profundo não é tarefa rápida. Chegar no profundo não é tarefa fácil. Então você vai pedir no decorrer desse dia: Senhor, leva-me, mas saiba que você estará se responsabilizando ao pedir para o Senhor, leva-me. E que responsabilização é esta? A responsabilização por andar, por caminhar, por se esforçar. E quanto mais fundo vai ficando, de repente maior tem que ser o esforço, mas maior também deve ser a sua persistência, porque à medida que vai ficando fundo, você está percebendo que está funcionando o teu pedido e que Deus está te levando para o ambiente da profundidade. Então entenda uma coisa: quando o Senhor te levar para um ambiente não tão agradável, para coisas não tão agradáveis, para um vale de ossos, lembre-se, a bênção está lá. E a bênção pode ser você sobre um lugar que remete à morte, porque você está debaixo de uma promessa de bênção e de vida. E quando o Senhor te levar para um ambiente irrigado, para um ambiente feliz, para um ambiente de vida, quando o Senhor te levar para o templo, quando o Senhor te levar para o rio, saiba, é tempo de você crescer, é tempo de você se esforçar, é tempo de você mergulhar mais profundamente. Quantas podem dizer: leva-me, Senhor, neste dia
tão especial e que Ele te leve mesmo. E eu não tenho dúvida que este é o propósito dele, te levar ao lugar da profundidade do relacionamento com Ele. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, que seja um dia tremendo para você, minha amada irmã, e algum irmão que estiver por aí, receba também daquilo que o Senhor tem para você. Deus abençoe, querido, querida, em nome de Jesus.